Hi guys, welcome to another class in Translate. E aí galera, seja bem-vindo a mais uma aula. Então, eu tô muito feliz que você tá aqui, que você está persistente na turma. Estamos juntos nessa, o que precisar pode contar comigo. Se você chegou aqui de paraquedas e não assistiu as outras aulas, assista, porque isso aqui é um curso de inglês, então precisa, que você vá, passo a passo, aula por aula, para que no final você consiga sair falando o idioma. E se você também não está no nosso grupo do Telegram, entre no grupo do Telegram, é muito importante, porque por lá eu conheço vocês, eu consigo tirar dúvidas, eu mando todo o material da aula por lá, então o material dessa aula também estará no grupo do Telegram, ok? Então agora vamos orar pra gente começar a nossa aula, tá? Então vamos lá. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, nós te exaltamos, Pai, porque não existe outro Deus como o Senhor, Pai. O Senhor é o dono desse curso, Pai, é o dono dessa turma, Pai, e nós te exaltamos, Pai, nós te adoramos, e esse curso, Senhor, ele é para glorificar o Teu nome, Pai. Nós estamos aqui para glorificar o Teu nome, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aprendendo inglês com uma turma, pela oportunidade, Senhor, de estarmos não só aprendendo um novo idioma, mas com um propósito de reino, com um propósito de levar a Tua palavra, Senhor. E nós pedimos, Senhor, causa em nós, Senhor, essa vontade de te buscar, assim como a vontade de aprender o inglês, Pai. Senhor, mexe em nós, faz nosso coração queimar por isso, Pai. E acima de tudo, que o Senhor venha ministrar em nós, trazer um aceleramento, Senhor, através do Seu Espírito Santo, Pai. Porque o Senhor criou a língua inglesa, Pai. E eu sei que aqueles que estão aqui persistindo, Pai, é porque o Senhor os chamou para isso. Então nos ensina, Senhor, nos dê as ferramentas necessárias, Pai. Coloca os nossos ouvidos atentos à Sua voz, Pai. E nós te entregamos tudo, Pai. Toda a honra e toda a glória desse curso é Tua, Pai. Muito obrigada por nos permitir fazer parte disso. Agora eu coloco essa aula nas Suas mãos, Pai. Que tudo aquilo que faltar, Senhor, que o Seu Espírito venha complementar, Pai. Que o ensino seja completo sobre a vida do meu irmão, Pai. Que não seja o que eu trouxe, mas seja o que o Senhor trouxe, Pai. E que aquilo que eu não consegui, Senhor, trazer de forma clara a Ele, mas que o Senhor venha trazer essa clareza, Senhor, no pensamento deles, Pai. Que o pensamento deles esteja 100%, Senhor, agora nessa aula. E que eles possam estar focados, Deus, em aprender para levar a Sua mensagem, Pai. Eu te agradeço e te entrego tudo, em nome de Jesus, amém. Vamos lá, galera, vamos começar. Mais uma vez, se eu olhar pra lá, não achem estranho, não achem que é a louca, é porque o outro computador tá ali e tem um computador aqui embaixo também, então se eu olhar pra baixo, já sabe. Vamos lá, vamos começar a nossa aula. Hoje a gente vai falar de pronomes demonstrativos, então isso é muito importante para que você saiba, como mostrar algo a alguém, tanto longe quanto perto de você. E a gente também vai falar sobre como você se refere a alguém, tá? Então bora lá. Sempre antes de iniciar um novo aprendizado, é importante a gente relembrar aquilo que a gente já aprendeu, porque é a escadinha aqui, do conteúdo, então a gente tem que sempre relembrando para que o aprendizado ele seja bem completo. Então, first, primeiramente, tá? Do you remember what we studied in the last class? Você se lembra o que nós estudamos na última aula? Espero que sim, galera. Nós vimos uma cena de The Chosen. Deixa eu diminuir aqui só pra... Ah, mas aí diminuiu muito. Gente, ainda estou me adaptando, tá? Aqui a essa forma de mostrar pra vocês. Mas enfim, nós vimos uma cena de The Chosen do episódio 1, que começou em 7 minutos e 30, e que o Mateus tá ali, conversando com o senhor, que ia fazer todo esse levar ele pra um lugar. E a gente ouviu ela, e a gente aprendeu algumas coisas interessantes. A gente viu, o que queria dizer cada frase. E a gente aprendeu como pedir desculpas a alguém. Então, a gente aprendeu que o sorry é o mais comum. Então, could you repeat, please? Sorry, que é me desculpe, eu sinto muito. Então, a gente viu alguns exemplos, ó. I'm sorry, I forgot your name. Me desculpa, esqueci seu nome. I'm sorry to bother you. Me desculpe, te incomodar. Gente, eu não vou ficar demorando muito nessa parte, porque o intuito é só relembrar o conteúdo, tá? Eu falei mais profundamente de tudo isso na aula passada. O segundo é I apologize. I apologize, ele é um pouco mais, tem mais força que o sorry, porque você tá assumindo a responsabilidade de alguma coisa que você fez que prejudicou essa pessoa. Então, olha só. I want to apologize. Eu quero me desculpar. I would like to apologize for my mistake. Eu gostaria de me desculpar
pelo meu erro. Nós vimos também o excuse me, e o excuse me, ele às vezes causa uma dúvida, porque em algumas situações ele também quer dizer o com licença. Então, se você vai passar, se você esbarrou em alguém, você vai usar também o excuse me, que além do me desculpe é um licença, ok? Então, vamos lá, ó. Um exemplo. I didn't see you here, excuse me. Eu não te vi aqui, me desculpe. Excuse me, can you tell me where is the church? Então, você poderia me dizer onde é a igreja, ok? Nós temos também o forgive me, que é me desculpe, que também é bem mais formal, então ele é quando o assunto é sério mesmo, então olha lá. Forgive me, I'm late for the church service. Então, me desculpe, eu estou atrasado para o culto da igreja. E nós temos o my bad. O my bad é aquele assim, tipo, foi mal, a galerinha que é mais informal, então mais um amigo seu que você fez alguma coisa, my bad, ok? Então, olha só. My bad, I forgot your jacket. Então, me desculpa, eu esqueci a sua jaqueta. A gente também viu algumas maneiras de dizer olá para alguém. Então, a primeira delas era o hello, a gente viu o hi there, or o hello there, que é tipo, e aí, como é que você tá, tá? É um cumprimento usual também, e informal. E a gente viu algumas saudações de chegada. Então, quando você chega para falar com alguém, a gente viu o hello, já vimos, o hi, what's your name? Que é quando você pergunta o nome daquela pessoa. Então, what's your name? A gente também viu good morning, good afternoon, good evening, que é o bom dia, boa tarde, boa noite. E o welcome, ok? Que é o seja bem-vindo. Eu expliquei para vocês também que lá o good night é um pouquinho diferente do que é aqui no Brasil, porque aqui você fala boa noite para as pessoas normalmente. Então, você chega lá e você já quer traduzir, good night. Mas não. Lá, good morning pela manhã, né, até meio-dia, good afternoon de tarde até às 18 horas, e à noite é o good evening, que é boa noite. O good night a gente usa com o intuito de despedir de alguém. Então, se você está indo dormir, se você está indo embora de um determinado local, você usa good night, ok? A gente viu também saudações durante uma conversa, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. A primeira é how are you? Como você vai, né? Como vai você? How are you? How are you doing? Como você vai também? How's it going? Como vão as coisas? How have you been? Como você tem passado? Como você tem estado? Ok? What's going on? Que é tipo, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? What's up? Que é, e aí? Que é um pouco mais informal. E what's new? Que é, quais são as novidades? Continuando, né, em saudações durante uma conversa, a gente viu também esse aqui, ó. What have you been to all these years? Então, onde você esteve por todos esses anos, ok? A gente também viu esse. Where have you been hiding? Então, where have you been hiding? Onde você andava? Por onde você se escondeu, tá? A gente também viu esse aqui. It's been a long time. Então, quanto tempo, né? Faz tanto tempo. It's been ages since I've seen you. Que é, faz anos que eu não vejo você. How long has it been? Então, quanto tempo, ok? E long time no see. E aí eu falei pra vocês também que eles usam long time no see you, que é quanto tempo eu não te vejo, ok? E it's been too long. Você sumiu, né? Faz muito tempo. Continuando, a gente viu glad to meet you, que é o prazer em conhecê-lo, mais formal. A gente viu nice to meet you, que também é prazer em conhecê-lo, que é o mais comum, tá? E a gente viu como que a gente responde, que é o nice to meet you too e até o you too, ok? Que é o prazer em conhecê-lo também. A gente também viu o pleased to meet you, que também é prazer em conhecê-lo, só que mais formal ainda. E aí a gente viu que uma forma que a pessoa fala, o prazer é meu, que é the pleasure is mine, ou my pleasure, ok? E a gente também viu que é sempre um prazer te ver, então it's always a pleasure to see you, ok? It's always a pleasure to see you. A gente viu também algumas formas de se despedir de alguém. Então, como eu já disse anteriormente, good night, então boa noite. Tem também o see you later, que é te vejo, né? Te vejo mais tarde ou até logo. See ya, até logo também. Until next time, então até a próxima. Tem o see you tomorrow, que é te vejo amanhã. Goodbye, tem o bye, bye bye, todos esses são tchau. Tem o pleased to meet you, que foi um prazer em conhecê-lo. Nice to meet you também, né? Serve também para dar tchau. Take care, que é se cuida.
ok? Temos o have a nice weekend, tenha um bom final de semana. Have a nice day, tenha um bom dia. Ou so long, tá? Que é até. Now, let's get to today's topic, ok? Então, agora a gente vai começar no tópico de hoje, da aula de hoje. A gente vai continuar, tá? Nossa cena, The Chosen, só que hoje a gente vai aprender uma coisa totalmente diferente. Então, bora lá, vamos assistir novamente a nossa cena. Keep your voice down. Pardon me, Mr. Public Highness. It's me that don't want to be seen with you, remember? It's public highness. I like it the other way, taxman. Hey! It's a month's salary for my sons combined right there. You just toss them out? These are my property. I do with them as I wish. Agora nós vamos ouvir, tá? No inglês americano. Como eu disse pra vocês aqui, né? Tem um sotaque bem carregado. Deixa eu só... Então, vamos lá. Keep your voice down. Pardon me, Mr. Public Anus. It's me that don't want to be seen with you, remember? It's Public Anus. I like it the other way, taxman. Hey! That's a month's salary for all my sons combined, right there. You just toss them out? These are my property, I do with them as I wish. Ok, então vamos continuar. A gente já ouviu, né? Hoje eu não vou mostrar pra vocês tradução, porque é o mesmo diálogo da aula passada. Então, como você já assistiu a aula passada, você sabe, né, o que quer dizer cada frase dessa. E a primeira coisa que a gente vai aprender são os pronomes de tratamento em inglês. Então, quando você quer, né, se referir a alguém, principalmente na Europa, gente, mas nos Estados Unidos também, aqui não é muito comum. Então, por exemplo, igual o meu sobrenome de casada é Braga. E não é comum ninguém me chamar de senhora Braga. Mas lá é muito comum. Lá não é uma coisa tipo, ai, que diferente, formal. Não, lá as pessoas, elas se chamam, sim, com o título do senhor, senhora, ok? Senhorita. Isso é comum, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Na Europa ainda mais, tá, gente? Mas nos Estados Unidos também é comum. Então, já aprendam aí para vocês serem educados com a pessoa quando você estiver conhecendo alguém ou até no dia a dia, tá? Então, vamos lá. O primeiro que a gente aprende é o Mr. Could you repeat, please? Mr. Ok? Senhor. O Mr., ele serve tanto para homens casados quanto para homens solteiros, tá? Então, se você sabe o sobrenome da pessoa, você chama Mr. e o sobrenome da pessoa. Por exemplo, Hi, Mr. Miller. Olá, Sr. Miller, ok? Então, solteiro ou casado, Mr., ok? Aqui nós vemos um outro termo, que é quando a mulher é solteira. Então, se você sabe que é solteira, é o senhorita. Aqui no Brasil a gente não usa senhorita, como eu já disse, mas lá é muito comum, tá, gente, no dia a dia. Então, é o Miss. Vocês podem ver que tinha até Miss Universo, esses concursos, sabe? Que ainda não sei se tem mais, acho que deve ter ainda. Mas é desse aqui, ó, Miss, que é senhorita. Então, olha só o exemplo, ó. Miss Johnson, can you help me? Poderia me ajudar, senhorita Johnson? Então, é uma forma de respeito, tá, gente? Eles são bem respeitosos, assim, no tratamento. E aí, quando é uma mulher casada, eles usam o Mrs., ok? Mrs., que é senhora. Então, Hi, Mrs. Miller. Então, essa aqui é Olá, senhora Miller, tá? E uma outra forma que eles falam é o must, tá? Que muitas vezes, quando você ouvir, vai ter até o mesmo som do miss, ok? Miss. Então, que é quando você não sabe se a mulher é casada ou é solteira. Então, is Miss Rodrigues busy? Então, a senhora Rodrigues está ocupada? Is Miss Rodrigues busy? Então, às vezes você vai ouvir um Miss Rodrigues, ok? Ou Miss mesmo, parecido com o som da senhorita. Agora, quando você não sabe o nome da pessoa, então você não sabe o sobrenome, não sabe nada. Um pronome comum de tratamento é o sir, ok? Que é senhor. Então, se você, pede licença para um senhor na rua, excuse me, sir. Então, assim, licença, sir, ok? Senhor. Então, ó, hello, sir, may I help you? Então, olá, senhor, posso te ajudar? Ok? E quando for senhora,
Madam ou man, man, ok? Madam ou man, ok? Mas não é man de homem, tá? É ma'am, ok? Ou madam. Então, are you okay, madam? Você está bem? A senhora está bem, ok? Agora, nós vamos aprender os nossos pronomes demonstrativos. Então, aqui, o que é o nosso pronome demonstrativo? Quando você quer mostrar algo para alguém, estando perto ou longe de você, e aí você tem algumas palavrinhas. Vocês vão ver que o inglês é bem mais simples que o português, tá? Porque aqui no português você tem este, esta, aqueles, aquelas, esse, é muita coisa. Lá é bem mais simples, a gente só tem que lembrar dessas 4 palavrinhas aqui, que é o this. Could you repeat, please? This, that, this, those. Você vai ver que o som do this com o this na frase é bem parecida. Mas eu vou te ensinar como que você vai diferenciar isso quando você estiver ouvindo, tá? Quando você estiver conversando com alguém. Então, vamos lá. Para você saber qual pronome você vai usar, você precisa lembrar de 2 regrinhas, 2 coisas que você vai observar. Primeira coisa é se você vai ver se está no plural ou singular. E a segunda coisa, você vai ver se está perto de você ou se está longe, né? Perto ou longe do emissor da mensagem, quem está falando a mensagem, ok? Então, vamos lá. No singular, né? Para uma coisa, você tem o this e tem o that. O this é quando está perto de você, aqui, ó. Pertinho de você. E o that, quando está longe. Então, por exemplo, se eu quero falar para você, this is my Bible. Essa Bíblia é minha, ok? Ela tá perto de mim, eu usei o this. E logo depois eu usei o verbo to be, que a gente já aprendeu na primeira aula, que é o is. This is my Bible. Esta é a minha Bíblia. Ó, gente, o this é tanto para esta quanto esta. Então não tem que ter essa diferença, sabe, no inglês. É só uma palavrinha. Então this pode ser essa é minha Bíblia ou esta é minha Bíblia, ok? Agora olha o that. O that é se essa Bíblia minha estivesse lá do outro lado da sala e eu falasse para você, oh, that is my Bible. Então aquela é minha Bíblia. Então, eu usaria o that mais o is, ok? Que ainda é no singular. Lembrando que o is é o verbo to be, ok? Ah, o that, ele pode assumir tanto aquela é minha Bíblia ou até esta é minha Bíblia, só que no sentido de que a Bíblia está perto de alguém e longe de mim. Por exemplo, você está perto da minha Bíblia lá e você está olhando para ela. E aí eu falo para você, oh, that is my Bible. Essa é minha Bíblia, ok? Então, é o that. Então, o that é para uma coisinha só e que tá longe de quem tá falando, ok? Ambos, uma coisa só. Agora, se eu quero falar mais de uma coisa, independente de ser 2, 3, infinitas coisas, eu vou usar o this or o those. O this é o plural do this. Então, se tá perto de mim, tá? Mas são mais de uma coisa, eu vou usar o this, ok? This. Então, por exemplo, aqui eu tenho 2 Bíblias, tá? As 2 são minhas Bíblias, então eu vou usar o These are my Bibles. Aqui você tem que prestar algumas coisas interessantes, né? Nessa frase. Primeiro, Bibles tá no plural e não é mais Bible. Agora são Bibles, porque eu tô falando de mais de uma. Outra coisa, these are é o verbo to be no plural, are. Então, como eu disse, lembra que eu disse que a pronúncia deles é muito parecida quando você está conversando com alguém? O this e o this. Então, o que você vai ver diferente, assim, quando a pessoa falar? Se a pessoa falou assim, this is, você sabe que está falando de uma coisa só. This is, e usou o Bible no singular. Agora, se ela falar, these are my Bibles, você já sabe que é o this de plural, ok? Agora, vamos supor que essas minhas 2 Bíblias fossem lá pro final da sala. Tá lá longe de mim. Aí, como que eu falaria pra você? Ah, aquelas são minhas Bíblias. Oh, those are my Bibles, ok? Então, those are, o are também, Bibles, continua no plural. Então, a única diferença é que o those, ele indica que tá longe de mim, né? Longe de quem tá falando a mensagem. Pode estar perto de você também. Então, por isso que ele pode assumir tanto o aquelas quanto o estas, se estiver perto de você, mais longe de mim. Então, voltando, você tem que lembrar que ou tá perto do emissor da mensagem, quem tá falando, de você que vai estar falando, ou da pessoa que tá falando com você, ou vai estar longe, e se é singular ou plural, ok? Aqui a gente tem alguns exemplos, ó. This book, perto de quem tá falando. That book, longe, ok? Agora olha aqui o plural, ó. These books, mais de um book aqui, ó. Plural de book, books. E tá perto. E those books, aqueles, né? Longe, tá longe e também no plural, ok?
O lugar que você vai colocar, né, o seu nome, ele não faz muita diferença na sua frase. Então, por exemplo, aqui a gente tem duas frases, ó. This is a red pen. Or these are blue pens, ok? Mas também pode colocar o pens antes. Então, ó, this pen is red. Então, a mesma coisa está dizendo, ó, these pens are blue. A mesma coisa, só que aqui você vê que o objeto que eu estou falando, eu coloquei perto do nosso pronome e aqui eu já coloquei no final. Então, isso não vai fazer diferença quando você estiver falando na sua frase, tá? Deixa eu ver o que é mais importante da gente falar sobre isso. Acho que em suma é isso. Então, por que é importante você aprender isso? Porque você vai usar no dia a dia muito, muito. Então, relembrando os nossos pronomes de tratamento, né? Os nossos títulos. Então, isso é importante para você ser educado. Você já aprendeu na aula passada como falar olá, como perguntar se a pessoa tá bem, como falar prazer em conhecê-lo. Já aprendeu o verbo to be, já aprendeu, né, os nossos pronomes pessoais. Então, olha só, gente, vocês já estão construindo aí todo uma carga do inglês. Espero que você esteja com um caderno, tá? Eu falei pra você, arranje um caderninho pra ir anotando. E vai fazendo frases, ok? Com as coisas que você tem aí. É até legal pra você pesquisar, às vezes, objetos. Então, você vê um objeto na sua frente, você quer, por exemplo, aqui, phone or cell phone. Mas se você não sabe o que é, vai no seu Google Tradutor, escreve lá, celular. E ele vai te dar a palavrinha. E aí você começa a criar frase. Então, this is my cell phone, ok? Esse é o meu celular, tá perto de mim. Ou então, tá longe, põe lá no canto da sua sala e fala, oh, that is my cell phone, ok? Algo interessante que vocês vão ver, que muitas vezes esse that com o is vai ficar that is, tipo, com somzinho de R também, tá? That is, ok? E aí você coloca duas coisas. Se você tá fazendo em família, que eu creio que muitos aqui estão fazendo, né? Marido e mulher, ou pais com os filhos, treinem isso com a pessoa que tá aí com você. Isso é muito legal também. A aula de hoje foi bem rapidinha, mas muito importante, tá, gente? Muito importante. Não deixem de estudar. Se você tiver alguma dúvida, manda lá no grupo do Telegram, que eu vou ter o maior prazer em te responder. Nós somos uma turma, então eu, como sua professora, eu vou estar lá te respondendo, tá? E se você não está no nosso grupo, já entra lá. E uma forma de você não esquecer isso que você aprendeu é fazer repetições passadas, de 1, 7 dias, 15 dias e 30 dias. Então amanhã dá uma revisada nisso, uma semana depois dá uma revisada nisso, ok? Esse material todo vai estar lá no nosso grupo Telegram, então você tem acesso. E relembrando os nossos dias de aula, que são segundas, quartas, meio-dia e meia, tá? Se você não conseguir assistir no horário, não tem problema, elas ficam gravadas, tá? Mas assiste depois, não deixe de assistir, não pule a aula, assista na sequência para que você vá criando toda essa bagagem do inglês. E no sábado tem conteúdo extra, então não deixe de ver também o conteúdo extra, que às vezes é um listening de Bíblia. E eu acredito que essa semana o conteúdo extra vai ser falando dessa ferramenta que eu falei pra vocês na aula passada, que é pra vocês ouvirem os sotaques diferentes. Então o conteúdo extra dessa semana vai ser esse, provavelmente, ok? So, thank you for today, guys. Obrigada por hoje, ok? God bless you. Deus abençoe vocês. Vejo vocês na próxima aula, tá? Não perca. Se inscreva no canal. Vai estar aparecendo aqui em algum canto também a aula passada se você não assistiu, mas eu creio que você assistiu, que você é um aluno assíduo. E compartilha também com seus amigos. Chama alguém que você sabe que tem um desejo de fazer inglês. E comenta aqui embaixo se você quiser comentar alguma coisa, curte essas coisas, né, gente, do YouTube em si, para poder ele recomendar para mais pessoas, né? E eu te agradeço muito, muito obrigada por fazer parte dessa turma. Eu sei que Deus enviou você para essa turma e eu tô muito feliz de poder compartilhar esse conhecimento com você. Lembrando, qualquer dúvida, fala comigo, ok? Bye, bye!